Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este vídeo. Meu nome é Liliane e eu convido você a conhecer meu canal no YouTube. Lá eu vou desenvolver vídeos com os seguintes temas: o Livro dos Espíritos, o livro Missionários da Luz, que é um livro de André Luiz, um estudo sobre a Bíblia e um estudo do Evangelho segundo Marcos. Convido você a se inscrever se você gostar do canal, curta o vídeo, deixe seus comentários e suas sugestões. Bom, o tema de hoje do Livro dos Espíritos é parentesco e filiação. As questões são de 203 a 206. Parentesco, filiação. Na verdade, nós vamos ver o impacto sobre a família, né, de maneira específica, o impacto do que? Da reencarnação. Pois se nós nascemos, vivemos, morremos, voltamos a nascer, é claro que isso tem uma influência do círculo familiar nosso. Como é que isso acontece? Como é que fica a minha família, meus pais, meus irmãos, meus parentes, à luz do fenômeno da reencarnação? Então, nós iniciamos com a questão de número 203. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar à vida moral? Então Kardec perguntou aos espíritos. Os pais, eles fornecem só o corpo material ou um pedaço da sua alma a esse novo ser que está encarnando? Por que ele perguntou isso? Porque todos nós já devemos ter observado certas semelhanças, não só físicas, mas principalmente morais, entre pais e filhos, entre parentes de modo geral. É interessante, eu como moro numa cidade do interior, eu posso observar que em certas famílias tem determinadas características, tem muita semelhança. Então isso de onde que acontece? Como é que os espíritos responderam a Kardec? Somente a vida animal, a vida material, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, os espíritos já chutaram, né, o balde, dizendo assim, olha, às vezes você tem pais muito limitados, né, e tem filhos com uma inteligência acima do normal. Então, se eles transmitissem a sua alma, uma porção da sua alma, não teria como isso acontecer. Então, algumas coisas que são óbvias para nós hoje, naquela época não era assim. O estudo da genética era muito pouco avançado, não se tinha o conhecimento de certas características que eram herdadas, né, dos seus progenitores, dos seus pais. Então, assim, o corpo físico provém dos nossos pais, né, do pai e da mãe. E nesse corpo físico que vai começar a iniciar com a união do óvulo ao espermatozoide, é ligado um espírito. E ele pode ou não ter ligação com essa família, como nós vamos ver a seguir. Só um detalhe: segundo o conceito espírita, a união do espírito a esse novo corpo que está começando a ser feito, ela acontece muitas vezes até antes, mas primordialmente no instante em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Então, outros conceitos decorrentes disso sempre tenham em mente que juntou o espermatozoide ao óvulo, já existe um espírito destinado àquele corpo, cujo perispírito vai servir de molde à formação daquele corpo. No número 204, Kardec pergunta:
Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual. Então, como a gente já viveu não sei quantas vezes, os nossos parentes existem desde dessa época, os espíritos responderam: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. É muito comum. A gente está num lugar totalmente diferente, de repente a gente vê uma pessoa e parece que reencontrou algum velho conhecido. Nós nunca vimos aquela pessoa, nunca estivemos naquele lugar, mas bate o olho e tem a conexão. Talvez seja um espírito que nós já conhecemos em existências anteriores. Talvez ele tenha até feito parte de nossa família. Pergunta de número 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Eu vou dizer assim, poxa, mas meu pai, minha mãe, então nada a ver, porque em outras existências eu tive outros pais, outras mães, como é que fica isso? Os espíritos respondem: ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então, o laço de família, na verdade, se expande. Eu vejo alguém, tenho afinidade, de repente foi um primo, um irmão, um tio, alguém que a gente quis muito bem. Então, a humanidade se torna um reservatório muito grande de afeições. Então, o Espiritismo, através da reencarnação, não destrói os laços de família. Ao contrário, torna esses laços mais fortes. E para encerrar, a questão de número 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Então, como eu posso não ter nenhum parentesco espiritual com os meus antepassados? Então é bobagem o culto à família. Nós encontramos isso muito forte nas religiões de tradição oriental, Seixonoye, budismo. A resposta dos espíritos: de modo algum, pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Além de tudo, se hoje eu estou nessa existência, tendo uma oportunidade de correção de erros e de aprendizado, eu devo isso aos meus pais, que forneceram o corpo material, o veículo para essa experiência terrena. Então, sempre deve existir gratidão. Por isso que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Eles nos forneceram o corpo físico. Sem eles, essa experiência seria impossível. Continuando a resposta dos espíritos. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Nós temos desde espíritos com ideias comuns, com pensamentos afins, que encarnam numa mesma família, como um grupo de espíritos que está constantemente
encarnando juntos. Eles escolheram passar por essas provas em companhia uns dos outros para maior aprendizado. Então não é bobagem você respeitar os seus antepassados. Mas ficais certos de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. Então, se eu digo assim, ah, não, eu sou neta do barão de não sei o que lá, só por orgulho, isso não quer dizer nada. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vos esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, resumindo, nós herdamos características físicas de nossos pais e nós geralmente encarnamos em espíritos afins, em grupos de espíritos que têm afinidade. Ah, mas eu não gosto de tal parente, mas eu não gosto do outro, de A, de B e de C. Isso também acontece. Por quê? Provavelmente o relacionamento em existências anteriores foi conturbado. Isso não é motivo para que a gente dê continuidade a essa falta de afinidade. Pelo contrário, é uma possibilidade de reconstruirmos os laços que se perderam. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Nós encerramos o vídeo de hoje sobre parentesco e filiação. Próximo vídeo, semelhanças físicas e morais, que vai expandir um pouquinho o tema do vídeo de hoje. Até mais!